Chamado urgente de Juiz de Fora, Jober Teles. Ô, Jober, boa tarde. A informação atualizada na Itatiaia. Boa tarde, William. Boa tarde, ouvintes da Itatiaia. Começou neste momento a coletiva de imprensa aqui na Prefeitura e neste momento a prefeita Margarida Salomão está falando da situação da cidade, William. Vamos ouvir a prefeita então. Até aqui, enfrentado essas dificuldades sem perdas fatais. Então a diferença é que nós hoje estamos neste momento pranteando 15 pessoas, 15 irmãos e irmãs de Juiz de Fora que perderam a vida ontem. Temos ainda um número de pessoas não localizadas, não é desaparecidas, não, gente, é pessoas não localizadas, porque nós não sabemos se elas se encontravam naquele lugar, se elas já tinham saído. Então elas estão de fato nesse momento sendo investigadas, sendo procuradas, melhor dizendo. Então, ao certo, o que nós temos é esse número de 15 perdas de vida. E tivemos uma situação absolutamente extraordinária ao longo do mês de fevereiro, mas especialmente no dia de ontem. Eu queria pedir ao Luiz Fernando, que é o nosso subsecretário de Defesa Civil, que é uma pessoa que vem acompanhando essa situação de uma forma meticulosa, que ele inicie essa nossa conversa com vocês, dando as informações sobre o que aconteceu ontem e sobre o mês de fevereiro de uma forma geral. Boa tarde. Até o dia 23 de fevereiro, antes da chuva de ontem à noite, né, a gente já tinha aqui na cidade de Juiz de Fora o fevereiro mais chuvoso de toda a história da cidade. Então a gente já tinha um cenário bem crítico com relação à saturação do solo, nível de água nos córregos. Então a gente já estava com a prefeitura toda empenhada e fazendo todo o trabalho de resposta. E ontem a gente teve uma chuva de 190 milímetros em pouco mais de 4 horas e aconteceu esse desastre, né, de grandes proporções na cidade, que realmente o solo da cidade, a infraestrutura não suportou o volume de chuva em tão pouco tempo. Na Defesa Civil, a gente só com a chuva de ontem tem mais de 400 ocorrências e mais de 265 escorregamentos de solo na cidade. Então, assim, é uma situação de gravidade extrema mesmo. E estamos com todas as equipes de engenharia da Prefeitura, CREA, Defesa Civil Estadual, Defesa Civil Nacional, empenhadas em dar resposta. Então, nesse momento, a gente está com mais de 70 equipes da Defesa Civil na rua. Queria passar a palavra agora para o presidente da Câmara, Zé Márcio Garotinho, para que ele também pudesse, do ponto de vista do poder parlamentar, fazer a sua manifestação nesse momento tão triste da história do Juiz de Fora. Boa tarde. Antes de mais nada, também nos solidarizar com as famílias das 15 vítimas fatais. Eu sou engenheiro civil, trabalhei 43 anos na prefeitura e nunca vi, nunca testemunhei uma situação dessa. Nós temos em Juiz de Fora, em todas as regiões, áreas de risco. E com o volume de água que precipitou ontem, principalmente, em curto espaço de tempo, essas áreas de risco tornaram-se mais vulneráveis. Então a gente está vivenciando hoje o resultado dessa acúmulo de chuva e nessas áreas de risco. Estamos acompanhando o trabalho da Prefeitura, da Defesa Civil, que está sendo o que tem que ser feito neste momento, né? A gente está acompanhando, os 23 vereadores estão nas ruas dando apoio à população e o recado é para que as pessoas que no menor sinal de instabilidade da sua casa, do seu imóvel, do terreno, saia de casa, evacue, para que a gente possa vencer essa etapa e fazer o trabalho de reconstrução. Marcelo, você quer falar alguma coisa? Boa tarde a todos. É um momento, como a prefeita disse, muito triste para todos aqui em Juiz de Fora. O que nos conforta é que tudo está sendo feito para amenizar e combater esse evento tão forte, né, climático que nós tivemos em Juiz de Fora.
me solidarizar também às famílias, que o momento acho que é esse, amparar as famílias que perderam algum ente querido e que também vão passar por um momento um pouco difícil de estarem desabrigados durante um período. A prefeita ontem, antes dessa tragédia toda, parecia que estava, já se anteveu, né? E marcou uma reunião com todos os secretários, pedindo o esforço a todos eles, tudo, que se dedicassem. Então isso, de fato, eu acho que vai dar a resposta, não que a gente gostaria, porque nós perdemos Juiz de Foranos, né? Amigos nossos, mas vai dar uma resposta mais rápida possível. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Zé Márcio, eu queria dizer a você o seguinte: ontem à noite, a hora que começou aquela chuva infinita, intensa, e que não parava, absolutamente desesperadora, e começaram a acontecer os relatos do primeiro soterramento, que foi lá no Parque Bonito. Uma situação desesperadora. As pessoas começaram, aí eu quero relatar a solidariedade da própria comunidade. Quando aconteceu esse processo, foram 9 casas que desceram e se engavetaram. 9 casas desceram uma em cima da outra. A comunidade ali, obviamente foi chamada a prefeitura, a Fran, que é a nossa diretora do DENURB, que tem relações, inclusive, de pessoais com aquelas pessoas. Ela foi para lá, sabe como é que eles estavam tirando as pessoas? Na unha. Eu quero fazer esse relato. A primeira pessoa que foi resgatada assim, na mão, no esforço heróico dessas pessoas, inclusive correndo risco de vida, porque você estava num lugar instabilizado, num lugar em que poderiam acontecer novos deslizamentos. E aí nós começamos a mobilizar a prefeitura, retroescavadeiras, operadores, mas não é uma coisa simples achar isso às 10 horas da noite, shortam os operadores, e para conseguirem deslocar-se também pela cidade, porque com o transbordamento do Rio Paraibuna, água para tudo quanto é lado, então você não tinha nem muito jeito de caminhar. Mas aí aconteceu uma coisa muito bonita que eu quero relatar para vocês. Empreiteiros de Juiz de Fora, pessoal da construção civil começou a disponibilizar máquinas, retroescavadeiras. Ao invés de chegaram 10, aí nem tinha como. E nós os relocamos para outros lugares. Mas isso é uma coisa bonita, porque isso mostra a força da cidade. Isso mostra a coesão da cidade. Mostra a solidariedade das pessoas. Então eu queria fazer, nesse momento de muita tristeza, eu queria dar esse testemunho que nos faz orgulharmos, nós nos orgulharmos da cidade. E aí daí por diante foram não sei quantos eventos, é isso que o Luiz Fernando falou. Nós estávamos aqui, aí eu decretei a calamidade. Eram 2 horas da manhã, para que nós pudéssemos, inclusive, dar andamento a uma série de coisas que, por exemplo, em situações como essas, para liberar a pessoa das amarras legais, se ela tiver que entrar na casa de alguém para tirar uma pessoa que pode estar sendo ameaçada, que pode estar ferida. Então, a calamidade, ela, de alguma forma, levanta essas restrições legais e também facilita que nós pudéssemos contratar serviços e tudo emergencialmente para poder fazer esses atendimentos. E assim foi pela madrugada, pela manhã nós nos reunimos aqui, nos organizamos em 5 núcleos. O núcleo da comunicação, que o Giliardi está aí conversando com vocês, que nesse momento eu quero dizer que comunicação é bem precioso. Porque tem gente postando coisa doida na rede. Então é muito importante ter informação legítima, ter informação autêntica, ter informação verdadeira, até para não algumas pessoas não se alimentarem da aflição dos outros, tá certo? Então, comunicação é uma coisa muito importante. Nós temos um grupo que é coordenado pelo Biel e pelo Marcelo, que está tratando do recolhimento e da organização da ajuda humanitária, porque está chegando ajuda de tudo quanto é lado, empresas, grandes, pequenas, pessoas físicas, todo mundo quer ajudar.
os que estão desabrigados, os que estão nesse momento numa situação tão difícil. Temos um outro núcleo, que é o núcleo de atendimento às famílias atingidas. E aí, nesse momento, eu quero passar para vocês uma informação que nós já temos, nesse momento, 4 escolas municipais que estão sendo ocupadas pelas famílias que foram desalojadas. E agora, eram 4, a Escola Raimundo Argrives, no Bom Jardim, a Escola Áureo Bicalho, no Linhares, a Escola Marlene Barros, no Marumbi, e a Murilo Mendes, no Alto Grajaú, que foi a primeira, inclusive. Foi a primeira que recebeu as pessoas. A partir daí, nós temos outras escolas que eu vou passar para vocês. E a partir de que horas, Laura? 13 horas. A partir das 13 horas, se você estiver achando que a sua casa está fazendo uns barulhos esquisitos, está trincando, está com algum tipo, é numa área que a Defesa Civil já diagnosticou como sendo de risco 4. Desloque-se para uma dessas escolas. Nós estaremos prontos para receber você. E aí, com a ajuda comunitária, com a ajuda humanitária que nós estamos recebendo, é claro que as pessoas vão ter as suas necessidades fundamentais atendidas. Além disso, nós temos um outro grupo, um outro núcleo que é coordenado pelo Richard e pelo Tadeu, que trata da liberação das vias, da questão da mobilidade e também da segurança das pessoas. E por último, nós temos um que trata da infraestrutura, da remoção das contenções, dos deslizamentos, que está tratando das questões dos alagamentos, que é um grupo que é formado pela Empave, pelo DENURB, pela SO, e que é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, pela Cidinha Lozada. Então, nós temos, nesse momento, 5 núcleos operando e os nossos engenheiros estão todos na rua, fazendo vistorias, acompanhando, porque nesse momento, me perguntar qual é a coisa mais preciosa que tem? É salvar vidas. Esse é o bem mais precioso que qualquer pessoa tenha. Então, nós já recebemos manifestações importantes de solidariedade. Ainda na madrugada recebemos notícias do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros disponibilizou mais 150 pessoas aqui. Tem mais 150 bombeiros trabalhando nesse momento no Rio de Fora. Além disso, a Defesa Civil Estadual também colocou-se à disposição. Hoje eu recebi aqui o secretário da Defesa Civil Estadual. Recebemos um telefonema do presidente Geraldo Alckmin, presidente em exercício, colocando o governo federal à nossa disposição, e logo após recebi um telefonema do presidente Lula, que estava embarcando para lá dos Emirados Árabes, mas fez questão de dizer que ele está conosco e tal. E de fato, não só a defesa, 3 coisas importantes. Defesa Civil Nacional está se deslocando para cá, com recursos, com ajuda humanitária e com quadros técnicos para ajudar o nosso pessoal a fazer as vistorias, fazer os trabalhos da Defesa Civil. Uma coisa. A outra coisa, está vindo para cá a Força Nacional de Saúde. O ministro da Saúde também acaba de me ligar. Estão chegando agora, no final da tarde, em Juiz de Fora, um grupo grande de profissionais de saúde que vem não só apoiar os atendimentos que forem necessários, mas, interessantemente, mandaram também um conjunto de profissionais de psicologia, que é para fazer atendimento a essas famílias sofridas, que ou perderam os seus entes queridos, ou perderam os seus bens. Então, nós teremos isso também. Segunda ajuda do governo federal. Terceira ajuda do governo federal. Decretar Juiz de Fora como calamidade nacional. Por que isso é uma coisa boa? Porque isso facilita a que nós tenhamos acesso a... vou pedir atenção. Facilita que nós tenhamos acesso a condições legais que nos permitem responder com mais presteza. Contratações emergenciais que nos permitem nos libertar de uma série de amarras legais que
na verdade, caracterizam a gestão pública, mas que dificultam muito o atendimento. Então, a Margarida Salomão, né? Ela que é prefeita de Juiz de Fora, está há 5 anos e 2 meses, né, à frente da prefeitura. E assim, vamos lá, gente, sobre Juiz de Fora. A gente sabe que toda essa tragédia não é só um fenômeno climático que provoca isso. Você tem sim, hoje um evento mais extremo, né? E que acaba acontecendo, tanto que o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, já apresentava uma previsão de risco geológico, ou melhor, risco geohidrológico para essa região de Juiz de Fora. Você soma isso, a topografia, os rios, então tem o meio ambiente, tem a topografia, os rios e córregos e a ocupação do terreno. E o poder público, durante anos, é omisso na fiscalização da ocupação do solo. Em setembro do ano passado, essa senhora que nós ouvimos, a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, comemorava quase R$500 bilhão em obras de drenagem, macrodrenagem, um modelo diferente, né? Inclusive na fala dessa senhora, era um novo modelo de governar. Vamos rodar aí a gravação do vídeo dessa senhora no momento que ela anuncia 63 milhões do PAC para acabar com os alagamentos no bairro Sagrado Coração e Santa Efigênia, mais 30 milhões em encostas. Foi em setembro do ano passado. Comemorava as obras de drenagem. Roda aí. Quero estar com o presidente Lula, mais uma vez contemplado com o PAC Celestis. Dessa vez nós vamos receber 63 milhões de reais para fazer a drenagem no córrego de Ipiranga, da área lá do bairro Santa Efigênia, mais 8 milhões em contenções de encostas, com esse recurso que chega hoje a Juiz de Fora, mais os recursos que chegaram antes, só em macrodrenagem, nós totalizamos 413 milhões, em contenções de encostas também, no FAC, 30 milhões de reais, quase R$500 bilhão. Tudo é obra que não é vistosa. Isso tudo é obra que vai ficar debaixo da terra. Mas sendo como é, na verdade, é salvação de vida e condições de dignidade para que as pessoas morem onde escolheram morar. Pois bem. E aí, se não me lembro, se não falha minha boa memória, há uma semana ou 2, um parlamentar foi até lá destinando 14 milhões de reais para o bairro industrial, dizendo que o bairro estava abandonado e sem infraestrutura. O que eu quero saber é o seguinte: o município, agora é hora da gente enfrentar e buscar soluções para ajudar essas pessoas, a população em Juiz de Fora, mas depois nós precisamos entender como esse dinheiro, R$500 bilhão, quase R$500 bilhão de reais, foi investido nas obras de infraestrutura, de drenagem, e o quanto isso impactou salvando vidas. Porque assim, gente, toda vez é a mesma coisa. É sempre a culpa da natureza. Mas nós precisamos entender que para mudar e trazer um mundo ideal, que muitos falam sobre ele, é preciso ter coragem e audácia de mexer num vespeiro, que é a ocupação irregular do solo. E as prefeituras são responsáveis por isso. Você deixa ocupar, constrói na Pirambeira, depois você leva a urbanização, saneamento básico, mas aquela estrutura não tem condições de se manter ali. E com os eventos climáticos, nós vamos ter problemas por muito tempo nesse país, porque parte da nossa
da nossa encosta, ela é ocupada. Volto a dizer, fenômenos climáticos, topografia, rios e córregos e ocupação de terreno. Pode se preparar, porque esses são os ingredientes de uma tragédia.